Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar de Fórmula 1 hoje, mas antes de começar o vídeo, como vocês sabem, peço para você vir aqui me ajudar, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário, sua sugestão, mande para seus amigos, mande para todo mundo que gosta de Fórmula 1 que você conheça, está começando a assistir, ou que gosta de assistir corridas no domingo, mesmo não sendo tão fã, tá bom? É isso, bora pro vídeo. A gente vem de um GP que a gente pode considerar um GP maluco, digamos assim, uma corrida maluca. Foi o GP da Austrália e foi um GP de certa maneira indiferente em alguns casos, porque era um horário diferente, né? Foi na madrugada, às 2 horas da manhã. Mas foi uma etapa que teve 5 paralisações, 3 bandeiras vermelhas, 4 relargadas e 8 abandonos. Apenas 12 carros, 12 pilotos dos 20 que começaram a prova conseguiram concluir a corrida, e isso já mostra que como foi diferente esse GP. A vitória, obviamente, do Max Verstappen, como sempre, além do Hamilton e o Fernando Alonso fechando o pódio. A corrida em si não foi uma das melhores, mas até por conta de tudo que aconteceu, né? É difícil falar que foi uma boa corrida, mas a única coisa que a gente pode falar dessa corrida é que ela não foi monótona, não foi chata, não foi parada e teve muita ação, para falar a verdade. Partindo para o GP desse final de semana, é o GP do Azerbaijão, é o 4º GP do ano, o circuito de Baku, o circuito que estreou em 2017. Ele não tem o maior vencedor, mas sim 5 vencedores até o momento. Entre eles Daniel Ricciardo, Hamilton, Bottas, Pérez e o Max Verstappen. E só abrir um parêntese, o Leclerc é um cara que geralmente gosta de fazer pole position, mas não ganhou até agora esse GP. A gente chega a Baku com algumas dúvidas e também algumas respostas, digamos assim. Começando pela Ferrari, eu tenho uma opinião que pode ser até um pouco polêmica sobre a Ferrari. Muito do que eu vi, que eu li nas últimas semanas, eu tenho constatado que o problema na Ferrari não é só no carro, não é só no chefe de equipe, dos chefes de equipes, né, que vem errando, não é o caso nem do atual, mas eu acho que o problema da Ferrari tem sido muito entre o volante e o assento, né? Obviamente, os pilotos. A exceção do GP do Bahrein, que o Leclerc teve que largar a prova por conta de um problema no motor. Eu tenho percebido que o ritmo de corrida do carro não é bom, é verdade, também deixar claro. O melhor ritmo da Ferrari é o ritmo do treino. Mas, apesar de estar evoluindo, o ritmo tem sido melhor do que da Mercedes e da Aston Martin, e isso traz um pouco do que tem sido os pilotos até aqui, o Leclerc e o Carlos Sainz. Assim, é muito difícil falar porque é bem complicado, mas eu acho que há erros dos dois, os dois estão errando em momentos decisivos. O Leclerc foi muito assim na temporada passada, e dessa vez, nessa temporada, ele já largou mal no GP da Austrália, se eu não me engano, e o Carlos Sainz foi afoito nos minutos finais, na última volta, se eu não me engano, do GP da Austrália também, e acabou perdendo posição, o que mostra que eles têm errado, e isso cobra caro, principalmente no final do campeonato. Além disso, o que eu vejo, principalmente do Leclerc, ano passado que disputou o título, foi um equilíbrio emocional ruim. Na verdade, não teve um equilíbrio emocional, né? O Leclerc, em diversas vezes que foi primeiro colocado nas provas, acabou falhando em alguns momentos, muito pelo quando o Verstappen chegava perto, se aproximava dele, e isso mostra uma certa fragilidade, digamos assim, porque a gente sabe que para um cara ser campeão, o mental, o equilíbrio tem que estar em dia, não é só correr, não é só ser rápido. Pulando para a Mercedes de uma maneira geral, ela vem evoluindo
Isso é notório, a gente vê o carro ganhando mais fôlego, mais ritmo, mas ainda é pouco e está muito abaixo da RBR. E também vejo hoje um pouco abaixo da Aston Martin e da Ferrari. A principal diferença que a gente consegue ver que não é um carro estável é que a gente vê o George Russell muito bem, um cara que está sendo tem sido, né, muito constante, fazendo boas provas, fez uma boa sprint race hoje. Por outro lado, a gente vê o Lewis Hamilton ruim ainda, claro que melhorando, conseguindo entender mais o carro, mas ainda com um ritmo muito ruim, ficando bem abaixo do seu companheiro. E isso mostra também o momento dos dois, do Russell muito melhor, mas o carro ainda pode melhorar e deve melhorar se eles querem realmente disputar alguma coisa esse ano. Partindo para melhor até agora, o melhor carro disparado e o melhor piloto até agora da competição, os dois melhores, né? Podemos dizer assim também. É a RBR, que tem um especialista em circuitos como o de Baku, circuitos de rua, que é o Checo Pérez, que a gente pode até denominar o rei da rua, porque é um cara que tem uma facilidade e gosta muito de circuitos assim. Ele fez uma excelente sprint race, terminou em primeiro, não é à toa que ele ganhou. Além de ganhar moral, ele ainda saiu com 8 pontos conquistados, que é o ponto máximo da sprint race, que lembrando, pontuou até o oitavo colocado, de 8 até 1. E assim, foi um bom, tem sido, né, um bom final de semana até agora, tanto dele, tanto do Max Verstappen, que pelo que a gente viu na sprint race não tem o carro ainda nas melhores condições, ainda não está ajeitado para essa corrida, mas é o que tudo indica para a corrida de amanhã, o carro já vai estar melhor e sem dúvidas ele é o candidato a vencer junto com o Pérez, que nesse circuito manda muito bem. A Aston Martin, ela continua muito bem, apesar de não ter feito uma boa sprint race. O melhor colocado foi o Alonso, que vem numa temporada muito boa, mas a gente sabe que treino é treino, jogo é jogo, principalmente com o Alonso, que é um cara que em corridas mesmo ele se prova. E engraçado que essa mudança da sprint race ela mexeu com algumas coisas, porque diferente da anterior, a colocação final não interfere na corrida de domingo, né? Então a gente vê uma luta muito boa do primeiro ao oitavo, que é onde você ganha um ponto, e do oitavo para baixo a gente vai ver pouca movimentação até para os pilotos não terem a chance de cometerem erros, acabarem batendo, acabarem se quebrando, e isso torna a discussão no formato da sprint race muito bom. Inclusive pode ser até tema de próximos vídeos. O campeonato de pilotos está assim atualmente, o Max Verstappen obviamente em primeiro, aí você vê na imagem o Checo Pérez em segundo, Alonso em terceiro e os demais competidores. Além disso, também a gente tem um campeonato muito... a gente pode falar equilibrado se tirarmos a RBR do campeonato dos construtores, né? Porque a RBR está lá na frente, como você vê. Esse início de campeonato tem 123 pontos, 3 vitórias e 5 pódios. A Aston Martin em segundo com 65 pontos e 3 pódios. E a Mercedes com 56 pontos e 1 pódio. E os demais, a Ferrari na quarta colocação. Como eu disse, se a gente parar para ver, tirar a RBR e comparar, o campeonato realmente está muito apertado. Mas a gente sabe que o primeiro que vence, então a gente vê um domínio total nos dois campeonatos até o momento. Mas apesar do mau momento e do carro ainda ter alguns problemas, o Charles Leclerc nesse final de semana conseguiu fazer a pole position num tempo muito bom no sábado, e ele inclusive acabou até batendo o carro depois, mas mesmo assim conseguiu ficar na primeira colocação, larga em primeiro. Assim você vê o grid de largada, com o Charles Leclerc em primeiro, o Max Verstappen, o Sérgio Pérez, e por assim em diante, você vê como está equilibrado, como foi equilibrado, né, no sábado, e a Ferrari com um ritmo de classificação muito bom, mas vamos ver amanhã como será na corrida, porque a gente sabe que o ritmo de corrida ainda não é o melhor, ainda está longe de ser parecido com o da RBR,
E isso vamos provar como será amanhã. E sem dúvida o Charles Leclerc viu hoje na Sprint Race um pouco do que vai ser a corrida de amanhã. A corrida amanhã ela vai ser um horário diferente, ela será às 8 horas da manhã, um horário que eu particularmente gosto muito, acho muito legal, domingo de manhã, já acordo assistindo. Mas eu só falo porque muda, né? O horário geralmente é às 10, digamos assim, da maioria das corridas. Então só para vocês ficarem atentos e obviamente vai passar na Band. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe, clica aqui se você ainda não clicou no curtir e mande aí pro pessoal, se inscreve que vai ter muito mais vídeos. Essa semana sai vídeo sobre futebol. E é isso, tamo junto, bom final de semana e boa corrida para todo mundo.